Quando um fluido passa por um objeto, seja porque o fluido está em movimento, ou porque o objeto está em movimento, se geram forças nessa ação. E se o fluido for água, nós chamamos isso de hidrodinâmica. Se for ar, isso aí é aerodinâmica. Justamente o tema desse vídeo DPM. Sejam bem-vindos ao canal. Muito bem, vamos começar então aqui uma série com mais de um vídeo falando da aerodinâmica. Esse efeito que todo carro que está em movimento vai ter que conviver com isso. E como isso afeta vários aspectos da dinâmica de um veículo, até desempenho, principalmente, consumo e outros tantos aspectos de um automóvel. Mas muito bem, falamos no começo que toda vez que um objeto está em movimento, isso que nós vamos ver agora nessa imagem que estou propondo aí, toda vez que esse objeto está em movimento, ele vai sofrer algumas forças, tá? Que vão exercer uma força sobre esse objeto. Tá? Temos por um lado, falando agora já especificamente do fluido ar, um fluido como ar, que vai exercer uma força, como vocês estão vendo aí, em princípio, na mesma direção que está o fluindo ar ou se movimentando o objeto. Essa força aí é conhecida como a resistência ao avanço. E que é isso? Isso é a fricção das moléculas de ar contra o objeto em questão. Tá? Então sempre vamos ter aí uma resistência, alguma coisa que exerce justamente uma resistência ao movimento, ou do fluido ou do objeto. Pode ser ou os dois, né? Às vezes nós temos, por um lado, o ar se movimentando e um objeto que vem também na direção oposta. Essa é uma das forças. A outra força que vocês estão vendo aí acontece de forma perpendicular ao objeto e é conhecida, uma palavra do inglês como lift. Ou seja, é uma força ascendente. Isso aí sim é o que faz um avião voar. De fato, o que vocês estão vendo aqui, esse objeto, é um plano alar, uma superfície de uma asa, por exemplo, tem esse desenho. E nós vemos aí ao redor dela como esses fluxos, ou essas camadas que nós vamos ver daqui a pouquinho, elas vão circular tanto pela parte superior ou inferior, ou seja, ao redor desse objeto, e isso vai variar conforme a forma, conforme a velocidade e outros fatores que influenciam essa passagem desse fluxo de ar, ok? Esse movimento que nós estamos vendo aqui, ascendente, é conhecido como lift, mas dependendo do formato, por exemplo, se colocássemos essa asa invertida, essa seria uma força descendente que nós conhecemos na parte dos veículos como o downforce, a força que prende um carro, que segura o carro contra o chão, contra a estrada, contra o caminho por onde está transitando. Muito bem, avançando um pouquinho mais, falamos que as formas também têm um efeito com relação a o que vai acontecer com esse fluxo de ar. Aí nós temos três exemplos. Por um lado, uma esfera vai exercer claramente também, vai ter uma resistência ao avanço, a se deslocar em um espaço onde temos ar, vai ter uma resistência ao avanço, mas é considerada uma resistência menor. Essa expressão também vocês vão achar o nome drag, O drag é justamente a resistência ao avanço, essa fricção das moléculas de ar contra o objeto. E de acordo com o formato do objeto, nós vamos ver aí, por exemplo, que na parte frontal, aqui vão ter dois aspectos sempre na aerodinâmica, a área frontal e o formato do corpo, E aí, na parte frontal, essas linhas que se separam, que são as camadas, nós vamos ver um pouquinho mais disso agora, e a parte traseira dela também já se forma uma espécie de remendoíno, Uma turbulência, é o nome correto disso aí. No segundo exemplo, nós temos um aerofólio. Um aerofólio, ele já tem um formato
mais parecido com uma gota de água. Tá? Esse formato é um dos formatos mais aerodinâmicos, ou seja, no sentido de exercer a menor resistência ao avanço. Tá? Essas moléculas de ar vão contornando a superfície e, vamos dizer assim, tem uma fricção menor das moléculas de ar contra esse objeto em movimento, e nós vemos que atrás já está saindo umas camadas desses fluxos de ar mais tranquilas, por dizer de alguma forma, mais harmônicas, sem tanta deformação. Já no último exemplo, é o pior exemplo de todos. É uma placa quadrada, uma área frontal muito grande, retangular ou quadrada, que aí sim vai ter uma grande resistência ao avanço. O drag que se forma aí é muito importante. Eu vou precisar muita energia para vencer essa resistência que vai exercer o fluido, que é o ar, ok? Muito bem, mas avançando um pouquinho mais e já vamos concentrar um pouquinho o que acontece, entrar cada vez mais no detalhe, o que acontece quando esse ar entra em contato com uma superfície, no exemplo que está aí mais uma vez, tipo uma asa. Perfeito. Por um lado temos, vocês estão vendo aí no desenho, as setinhas, as setinhas aqui de entrada do fluxo de ar, que vai acompanhar o formato, e vocês já estão vendo que há uma zona de transição aí, né? Que acontece? No primeiro momento, esse ar que se separa em camadas, são como se fossem linhas de ar, lainas, vamos dizer assim, de ar, que às vezes até conseguimos ver, dependendo da velocidade que está passando esse fluxo de ar. Numa asa, num avião, muitas vezes dá para ver o efeito dessas linhas, dessas camadas de ar passando a alta velocidade. E no primeiro momento, elas passam como um fluxo laminar. Esse fluxo laminar é o que exerce a menor resistência, ou seja, está fluindo sem uma grande fricção entre as peças. Depois vamos ver que há momentos, inclusive, que a fricção é zero entre determinadas superfícies aerodinâmicas. Aqui nós temos esse fluxo laminar, que é o que exerce a menor resistência ao avanço, o menor arrasto, o menor drag, ok? Mas, conforme o formato vai mudando dessa peça, existe aqui um momento onde existe uma diferença de velocidade desse fluxo, uma diferença de inclinação, o ângulo dessa superfície, e começa a se formar um fluxo turbulento. E como vocês estão vendo aí, já está formando uma saída não tão harmônica, não tão suave desse ar, muito pelo contrário, já vai gerando turbulência. E turbulência é também um fenômeno que vai gerar um arrasto, que vai frear o avanço. Então a gente já vai imaginando aí duas situações. Nós temos a resistência ao avanço, que é produto da fricção gerada pelas moléculas de ar que estão passando pela superfície, né, de determinado objeto, e nós temos também a resistência ao avanço gerada pela turbulência, ou seja, que há dois fatores que vão frear o avanço de um objeto: a fricção e a turbulência. Isso, os dois formam o drag. E conforme vão se criando diferentes formas ou formatos, estamos falando de carros, de objetos móveis que vão circular, vamos ter diferentes tipos de resistência ao avanço e também diferentes tipos de forças ascendentes ou descendentes. Se lembra que no primeiro slide mostrei para vocês que nós temos uma resistência, uma força na direção do objeto, que era a fricção, era o drag, mas também perpendicularmente se formava uma força ascendente, um lift, ou seja, o que faz um avião voar, por exemplo. Então, todo objeto vai ter esses dois valores do ponto de vista aerodinâmico para serem mensurados. Quanto que é a resistência ao avanço e quanto que é o coeficiente de lift, ou seja, a tendência a sair do chão, a ter
uma força ascendente. E é justamente o que nós estamos vendo aqui. Vocês estão vendo esse coeficiente aqui, CL, que é o coeficiente de lift, e CD, que é o coeficiente de drag. Vocês vão ver em muita literatura técnica também que se fala do CX. O CX é a mesma coisa que o CD, ou seja, que o drag, a resistência ao avanço. Mas as literaturas mais voltadas para os estudos aerodinâmicos chamam de CD, CD e CX, então já fica claro para vocês que é a mesma coisa. Legal? Então vamos aqui, um veículo com esse formato, essa bolha aí, que tem um formato quase de uma asa, né? Seria um veículo que, como vocês estão vendo aí, no resultado, e outra coisa importante, um veículo que estaria muito perto do solo, ou seja, uma distância muito baixa do solo. Vamos ver em próximas entregas qual é a incidência também dessa distância do solo com qual circula esse veículo. Esse primeiro exemplo aqui seria um veículo extremamente eficiente a nível de resistência ao avanço. Vejam aqui 0,15, o CD, o CX de 0,15 e o lift, a força ascendente que teria esse veículo aí seria de 0,18. Ou seja, extremamente eficiente. Ah, legal, por que não fazem carros então assim? É simples a resposta, é um negócio feio pra caramba, né? Ninguém iria comprar um carro com esse formato. Aliás, se vocês veem aí nesses carros que são feitos para bater recorde de velocidade e tudo mais, geralmente tem esses formatos bem alongados para suavizar a saída do fluxo de ar, essas camadas de ar que se mantenham separadas. Legal. Agora, o segundo exemplo que temos aí, que seria um sedã. Um sedã moderno já, porque se a gente para ver, estaria com um CD ou CX de 0,35 e um coeficiente de lift de 0,28. Ok? Agora, muitas vezes, nesse terceiro exemplo que eu vou mostrar aqui, as pessoas vão se confundir. Olha o que acontece com um carro de corrida. Aqui seria um Sport protótipo, pode ser um Fórmula 1, não é muito diferente disso aí, tá? Fórmula 1 moderno também. Olha que alto que é o coeficiente de drag, ou seja, o CX. Um carro de 0,75. Qualquer carro que anda hoje na rua é muito melhor, tem muito menos resistência ao avanço. Mas olha o que acontece aqui, nós temos um coeficiente de lift, ou seja, negativo, menos 3,0 de lift. Ou seja, se não é uma força ascendente, se é negativa, obviamente é uma força descendente, aquele clássico downforce, ou seja, grudar o carro no chão. Carro de corrida tem que estar grudado no chão, então tem um coeficiente negativo de lift e também, consequentemente, toda essa carga aerodinâmica acaba gerando um arrasto muito grande, portanto, 0,75 é um coeficiente de resistência de avanço muito grande, mas o objetivo aí não é ser o carro mais econômico do mundo, é ser o carro que faz melhor as curvas, enfim, que gruda melhor no chão. É bom entender isso aí também, que a gente vê os carros de Fórmula 1, esse carro é feito para cortar o vento. Não, não é feito para cortar o vento, é feito para aproveitar a força descendente do efeito aerodinâmico, o downforce, que vai poder permitir que esse veículo faça curvas a velocidades absurdas, ok? Um pouco mais avançando aqui, nós vamos falar um pouco do que são essa separação de camadas. O que é isso aí? Olha, estão vendo aí no desenho, na parte de cima, um veículo daquele, como eu comentei, que ninguém compraria, um negócio feio pra caramba, mas extremamente eficiente a nível de gerar a menor resistência ao avanço, com um drag muito baixo. E vejam o que acontece. Essas linhas estão representando que as camadas. Falamos que o fluxo de ar se separa em camadas. Passam por cima, passa por baixo, e quanto menor for a turbulência gerada, menor será o arrasto, menor será o freio. É como, imaginem que a turbulência atrás do carro, para a gente imaginar um pouco como seria, é como se a gente abrisse uma espécie de paraquedas. Quanto maior for a zona de turbulência, então está mostrando aqui nessa cor um pouquinho mais escurinha, estou mostrando aqui atrás, olha que pequena que é a zona de turbulência desse veículo aqui.
Portanto, o freio aerodinâmico que ele tem é muito baixo. É um carro super eficiente no sentido de não ter resistência ao avanço, tá? Mas também não é um carro que gera muito downforce, muito pelo contrário, ok? Embaixo dele nós temos um sedã, um carro mais antigo, né? Mas para vocês terem uma noção do que acontece, vejam só quanto que é o tamanho, tá? Dessa parte aí que forma a turbulência. O tamanho da turbulência, mas essa cor um pouquinho mais clara que é o que está na parte traseira, mas ainda em um azul que está mostrando que é a zona de turbulência. Vejam desde onde começa a zona de turbulência. Na parte superior aqui do pilar A do carro, teto, tudo mais, já começa a ser uma grande zona de turbulência que obviamente fica mais aguda aí na parte do porta-mala, na parte traseira do veículo. Embaixo do carro também está com zona de turbulência. Quer dizer que esse tipo de veículos, esse tipo de design de carroceria, ele acaba gerando muita turbulência, acaba gerando também uma resistência ao avanço. Lembram que falamos, nós vamos ter resistência ao avanço na parte frontal, o ar que choca contra a frente, para-brisa e tudo mais, a fricção, e nós vamos ter também a resistência no avanço gerada pela turbulência na parte traseira do veículo, como eu brinquei, como abrir um paraquedas, ok? Muito bem, e outra coisa importante, falando do drag, que é o tema desse primeiro vídeo da entrega, quanto melhor for desenhada a carroceria do veículo, menor será a separação das camadas. Ou seja, toda vez que as camadas se mantêm separadas, alinhadinhas, é que a gente tem uma menor resistência ao avanço. Quando elas começam a cruzar e se entremesclam aí, nós começamos a formar turbulências. E sabe uma coisa? Existe a primeira camada, a primeira distância entre o fluxo de ar e o objeto, isso se chama da camada limite. É o efeito mesmo no carro bem desenhado que o ar a determinada velocidade do objeto, do carro, ele não toma contato com o carro. Tanto é que essa imagem que está mostrando aí ao lado é exatamente isso que está mostrando. Quantas vezes você está andando na estrada a 100, 120 km por hora, está chovendo, ok? E você vê aquelas gotículas de água que estão no para-brisa e você não se pergunta como é que o ar não bate nela e sai arrastando e limpando todas essas gotículas de ar que estão no para-brisa. Ou se você está viajando num avião e por N motivo também tem água do lado de fora, você vai ver água escorregando assim, a gotícula de água escorregando pela janela do avião e você, mas caramba, estamos a 800 km por hora, como que o vento não arranca essa gotícula de água? Porque existe uma fina camada entre o objeto e o ar que está passando, que se chama a camada limite. Tem setores do veículo, obviamente, que se quebra essa camada e aí quando forma turbulência também. Mas muitos locais nós vamos ver que existe uma separação entre a camada de ar, entre esse fluxo de ar, essas linhas imaginárias, às vezes não tão imaginárias, que a gente consegue ver nos aerofólios, nos formadores de vórtex, que tem uma asa, por exemplo, que sai uma névoa de outra cor desenhando o caminho desse fluxo de ar, exatamente é o que nós estamos vendo aqui. Então essa camada limite é que permite também zerar em determinados setores do objeto a fricção entre o ar e o próprio carro, o próprio avião, o próprio objeto que está em movimento. Ok? Então, falamos bastante do que são os elementos que fazem a resistência ao avanço. E aí, essa imagem, guardem porque vai ser o que vamos trabalhar no próximo vídeo. Nós vamos ver as regiões de turbulência, as regiões também de força descendente e força ascendente, como que isso se mede e como que isso também funciona nos veículos modernos e os de sempre. E já
também vocês vão imaginar, de nada serve estar inventando coisa, colocar acessórios, colocar, sei lá, uma mala no teto do carro, porque tudo que está aqui sendo estudado pela engenharia vai por água abaixo. Eu vou desenhar um aerofólio para o meu carro, ficou lindo, mas com certeza que você estragou tudo, com certeza que esse veículo já está formando turbulências onde não deveria, e o drag, aí a resistência ao avanço é muito maior, e provavelmente nem carga aerodinâmica você está conseguindo com um desenho lindo que vem da cabeça, sem ser corretamente estudado, ok? Mas será isso para a primeira entrega desse vídeo aqui, de conceitos aerodinâmicos. Vamos ter mais. Espero que tenham gostado. Comentem aí, comentem se há alguma coisa em especial que vocês gostariam de conhecer da aerodinâmica aplicada a veículos de rua ou a veículos de competição também, porque, em definitiva, o que sai lá para as pistas volta para os carros de rua. E se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida ou alguma coisa para incrementar que a gente possa colocar também aqui nos próximos vídeos, será bem-vindo aí nos comentários aqui embaixo desse vídeo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.